Bem-vindo ao Desconforto Produtivo, nosso 25º episódio. Quem diria, né? Vai passando o tempo e cada pessoa passando aqui com mais histórias. E é esse nosso intuito, trazer um pouquinho de cada história aqui do São Roquense e pessoas de fora do nosso ciclo de amizade aqui, porque nunca pode esquecer do desconforto produtivo. E hoje eu vou conversar aqui com meu amigo, que é aqui de São Roque. Ele está na parte de empreendedorismo, mas ainda continua um pouquinho, está aí na CLT, está numa transição, mas vamos conhecer um pouquinho meu amigo Felipe Moreno. Prazer, bem-vindo aqui ao podcast. Prazer é meu, cara. Primeiro podcast e tô super animado. Espero poder contar muita coisa da minha vida, que eu tenho bastante coisa, apesar de novo. Eu já vivi muita coisa, já passei por muita coisa e essa vida de empreender me ensinou muita coisa e vai ser muito bom poder compartilhar tudo aí com você. Então vamos começar aí. Quem que é Felipe? Cara, me chamo Felipe, tenho 23 anos, nascido e criado em São Roque. Sou um cara movido pelo esporte, né? A gente vai falar bastante disso. Mas hoje eu trabalho, né? Como você falou, trabalho na parte do marketing, sempre trabalhei com marketing. Mas eu comecei, acho que eu posso começar do começo mesmo. Vamos lá, muita coisa. Temos tempo. Minha trajetória profissional, vamos bem dizer, eu comecei trabalhando com 14 anos, lá na vinícola no Dom Pato. Comecei trabalhando no Dom Pato. Eu era monitor da cama elástica que tinha. Meu irmão começou trabalhando lá antes de mim. Ele começou trabalhando, acho que ele tinha uns 17, e eu sempre queria trabalhar, cara. Eu, desde novo, eu sempre fui muito ligeiro, muito animado, muito ativo. Eu sempre fui muito pra frente. Os meus amigos eram amigos do meu irmão, então minha cabeça já era um pouco mais pra cima. E aí, assim que ele começou a trabalhar, cara, eu falei, putz, cara, quero trabalhar também. Quero parar de depender um pouco dos pais, sabe? Não porque eu precisava trabalhar, mas eu queria. Aquele dinheirinho, né? Eu queria cortar o cabelo, não queria pedir dinheiro pra minha mãe. Eu queria cortar com o meu dinheiro. Aí, meu irmão saiu da escola, né? Se formou e foi trabalhar num lugar que não era só fim de semana. Porque lá no Dom Pato que ele trabalhava, era só fim de semana. E assim que ele falou que ia sair, eu falei, cara, você vai arrumar esse emprego pra mim aí. Eu quero trabalhar aí, cara, eu quero. Só que o que pegava era a idade. Eu tinha 14 anos, né? Então, o pessoal falava, a gente fica meio assim, você tem 14 anos só, o pessoal pode achar ruim e tal. Eu falava, não, cara, mas eu sou desenrolado, eu sou inteligente, E eu realmente demonstrava muita confiança. Eles falaram, vamos fazer um teste aí, um fim de semana, e vamos ver como que vai. E eu, graças a Deus, me dei super bem. Então, trabalhava das 9 às 6, sábado e domingo, lá na cama elástica do Dom Pato. Cara, eu adorava trabalhar naquele lugar. Sabe o que eu acho engraçado? Você tá falando da sua idade. Isso aí é mais da minha geração, né? Eu tenho 47 anos, tô quase chegando no meu 50 aí. Eu também comecei a trabalhar muito cedo, com 14. Uhum. Mas a sua geração é muito difícil querer começar, sei lá, tu tá começando hoje em dia com 20, 25. Sim. E olha lá, né? E olha lá, ainda morando na casa dos pais e tudo mais. Eu saí muito cedo já da casa dos meus pais. Então, eu me vejo muito... Eu sempre, como eu falo, sempre fui mais pra frente. Isso eu fui entender agora com as coisas que a vida ensinou, que não é uma coisa tão boa, eu achei. Eu concluí pra mim que isso não é uma coisa tão boa. Porque, como eu já disse, sempre fui muito pra frente. E a cabeça também não para. Então, quer trabalhar cedo, quer fazer coisa que adulto faz, tendo só 15, 16 anos. Mas, enfim, trabalhei lá no Dom Pato, na cama elástica, só fim de semana. E como eu falei, eu amava, adorava trabalhar naquele lugar, cara. Ficava pulando na cama elástica o dia inteiro e trazendo... Eu pulava muito bem, virava mortal. E eu também sempre gostei de trabalhar com criança, que era o principal público. Isso era um baita diferencial. Então, me dava bem com as crianças, com os pais. Eu pulava bem, eu trazia muito cliente, né? E foi dando certo. Os meus chefes gostaram, falaram, não, você tá trabalhando legal, pode continuar. E eu continuei trabalhando. Trabalhei por 3 anos, conciliando dos 14 até os 17, escola, né? De manhã. Sim. À tarde não fazia nada, que eu era adolescente. Ainda dava para aproveitar, né? Dava para aproveitar. E fim de semana trabalhando. E para mim, cara, isso era muito bom, porque, cara, eu tinha meu dinheiro, não precisava depender dos meus pais ali para, se eu quisesse sair, dar um rolê, quisesse fazer alguma coisa, namoradinha, tinha meu dinheiro, cara. Isso era maravilhoso. E desde que eu comecei a trabalhar dos 14, eu nunca mais parei. Só parei na pandemia. Vamos chegar lá também. Mas comecei lá, trabalhando lá.
estudava no Dom Pedro aqui, sempre estudei no Dom Pedro. E, cara, o Dom Pato me ensinou muita coisa, porque foi o primeiro, então eu sou muito grato. Até os donos da Cama Elástica hoje são os donos do Quintal São Roque, o Marcelo e a Andrea. Não sabia. Não sabia? Não. São eles. Eles me deram a primeira oportunidade, sou muito grato a eles, gosto pra caramba deles. E trabalhando pra eles, eu trabalhei em alguns outros lugares também. Eu trabalhei no esqui um tempo, que eu saí do Dom Pato, eles falaram pra eu trabalhar no esqui, e eu fui trabalhar lá. Só que eu não gostei de trabalhar no esqui, cara. Ô, louco. Não gostei. Eu trabalhava na Cama Elástica do esqui. E não era o ambiente, cara. Não sei o que aconteceu, eu não me adaptei, cara. Mas é engraçado, porque assim... Não? Você trabalhou lá também? Na minha visão, lógico, nunca trabalhei lá, mas você fica imaginando, né? Pô, vou dar uma esquiada. Sim. Pra quem gosta do esporte, né? Você gosta do esporte. Eduardo, tô tentando levar pro esporte. Tem dia que eu tenho que mandar áudio de manhãzinha assim no Instagram pra ele. Sai, acorda aí, cara. Vai aí jogar um futebol. Dele acorda e fala, pô, não acredito que esse cara mandou, né? Mas você vê aquele negócio de Sim. tipo, poxa, esporte, tudo, sempre imaginei do contrário, que seria um Eu ambiente também, legal. quando eu entrei, eu imaginei que falei, porra, cara, o tamanho do lugar, dá pra esquiar, tem arco e flecha, tem paintball, tem tudo. E beleza, que eu ia ficar na Cama Elástica, eu nem via esses outros lugares. Mas eu não gostei, eu não me adaptei. E era um lugar que era pra ser muito melhor, porque dava almoço, tinha ônibus que levava, até porque é longe pra caramba. Sim. Mas eu não gostei, cara. Mesmo eu tendo 15, sei lá, acho que eu já tinha 16 nessa época. E eu me considerava muito adulto. Eu trabalhava lá eu entendi. Falei, cara, eu ainda sou muito... Eu preciso amadurecer muito. Porque eu trabalhava lá, eu sentia saudade da minha mãe trabalhando. Eu falei, cara, tá alguma coisa errada nisso, cara. Tipo, eu tô trabalhando, tipo assim, eu tô querendo minha casa. Eu não gostei do ambiente. Sim. E não eram as pessoas, a galera que trabalhava comigo era muito gente boa. Não sei se era o lugar por ser muito frio, muito grande, eu me sentia sozinho. Eu acabei não gostando de trabalhar lá. E o Marcelo e a André falaram, não, tranquilo, volta pro Dom Pato. Aí, beleza, voltei pro Dom Pato, trabalhei lá. Depois de um tempo, eu sempre trabalhei na Cama Elástica, só que eu trabalhava pro Marcelo e pro Andréia, e eles acabaram vendendo a Cama Elástica pro Dom Pato. Certo. Aí eu comecei a trabalhar, deixar de ser terceirizado para trabalhar pro Dom Pato. Isso foi, acho que, pouco tempo, uns 6 meses, né? Conciliou de eu estar saindo do ensino médio e trabalhando lá. Saindo do ensino médio, eu já o tempo começou a apertar. Tipo, fim de semana eu já tava querendo fazer outras coisas, já tava precisando trabalhar, só que eu já tava apegado no dinheiro, já tinha minhas contas para pagar. Eu falei, não, agora eu não vou conseguir trabalhar só fim de semana. Eu quero aproveitar fim de semana, mas eu sei que eu vou ter que trabalhar durante a semana, e tá tranquilo. E foi assim, saindo do, sei lá, acho que outubro de 2018, uma papelaria do centro da minha tia, Papelarias, ali, sim, na Rua do Açougue, da minha tia. Eu falei pra ela também, a minha família inteira sabia que eu tinha esse perfil de ser pra frente, de ser desenrolado, de sempre queria mais. Gostar de trabalhar, né? Cara, eu gostava de trabalhar, eu gosto de trabalhar ainda. E ela falou, quer trabalhar aqui? E eu falei, quero muito, é isso mesmo que eu queria. Eu trabalhei de outubro até eu terminar o ensino médio, só no período da tarde, na papelaria, e eu nunca nem conhecia nada da área. E lá aprendi tudo, aprendi a tirar xerox, encadernar, aprendi sobre todo tipo de papel, sobre muita coisa. E mais pra frente o que eu vou falar vai casar muito com as coisas que eu tô hoje. Tipo, todas as coisas que eu fiz me ajudaram a chegar onde eu tô hoje. Tudo se relaciona, legal. Isso é muito legal. Trabalhei na papelaria um bom tempo, terminei a escola, tava naquela dúvida que todo adolescente tem, faculdade, vou fazer faculdade, não vou fazer faculdade, puta. Tava naquilo, cara. E eu queria muito fazer educação física por conta do meu irmão. Meu irmão sempre foi um espelho para mim. Desde que eu falei, ele trabalhava lá na Cama Elástica, eu queria trabalhar junto assim com ele. Eu queria ser igual ele, desde o futebol, desde tudo. Eu queria ser igual ele. E ele, fazendo faculdade de educação física, ele se desencantou um pouco. Falou, Fê, não é tão legal assim. Não era do jeito que imaginava. Não é do jeito que eu imaginava. Eu tô sentindo que a área não tá muito valorizada e tal. Falei, tá bom, então vou fazer TI. Ele falou, vou trabalhar igual meu pai. Meu pai trabalhou a vida inteira com TI. Falei, vou fazer TI. E não só por falar, porque eu achava que eu gostava daquilo. Falei, vou fazer TI. E eu nunca tive um sonho de, tipo assim, fazer faculdade fora, sabe? A galera queria passar em federal, para estudar em fora. Eu não. Cara, eu vou fazer faculdade aqui em São Roque mesmo. Eu sei que... Você é aquele famoso da terrinha mesmo. Cara, eu sou. Você quer ficar Ixi, aqui. Na escola, cara, todos os meus amigos queriam fazer faculdade fora.
E eu nunca quis, cara. Não, eu vou fazer. Eu falava, vou fazer fac. Eu quero fazer fac aqui, pra mim tá bom. Ah, mas a faculdade é ruim. Eu falei, cara, é o aluno que faz É isso o mesmo. aluno que faz a faculdade, cara. Eu sei que eu sou inteligente, eu vou fazer lá. Eu falei, então tava certo, beleza, eu vou fazer TI. E, cara, foi mudando. Eu fui entendendo um pouco mais da área, tipo, fui estudando um pouco por fora, fui questionando meu pai, com o que você trabalha, o que você faz? Meu pai hoje ele trabalha no Mercado São Roque também, na parte de TI. Tá lá há uns 16 anos já. E ele foi explicando e tal, eu falei, puta, cara, não gosto disso não, velho. Não é isso também não, cara. Não é isso, não sei o que eu vou Você já fazer. tá há quanto tempo daí você estudando? Já era no Isso tudo foi, início? tipo assim, de outubro a novembro. Ah, não, então foi Pouco recente. tempo. Essa Não é que mudança, aquelas tipo, pessoas que estudam 3, 4 anos ali, que fala assim, no último ano ali, não. que fala assim, ah, não era isso que eu queria. Sim, eu tive essa sorte de, assim, sorte, sei lá se é sorte, se é certo ou se é errado, mas essa mudança de educação física pra TI, pra Muito rápido. muito rápido, muito rápido. Adolescente, não, tipo, aí mesmo a gente se achando muito inteligente, muito maduro, a gente não sabe muito bem o que a gente quer pra gente. Então foi de educação física pra TI, de TI eu falei, cara, acho que eu quero psicologia, cara. Nossa senhora. Totalmente aleatório. Apesar de ser aleatório, é uma coisa que eu realmente gosto, mas na minha cabeça eu falei, acho que eu vou fazer psicologia na FAC. E cara, a FAC tem que me contratar. Eu fui o maior defensor da FAC dentro do Dom Pedro, cara. Defendi muito a FAC. Porque meu pai estudou lá e meu irmão estudava lá. Então a galera falava, a faculdade é ruim? Eu falava, não é não, cara. Meu pai hoje é um baita profissional, fez FAC, cara. É a pessoa, né? Que você acabou Exatamente. de falar, é a pessoa. Só que e nisso que eu falei de psicologia, minha família gostou. Minha mãe, legal, filho, faz psicologia, né? Ela já imagina o filho lá no escritório. Bonito. Só que, assim, foi uma coisa que o que me desanimou foi que eu pensei que era. Cara, é muito contraditório o que eu vou falar, porque apesar de ser muito pra frente, de sempre ser ativo, de querer trabalhar, eu nunca gostei muito de estudar. Então eu falei assim, puta vida, 5 anos, cara, na faculdade, não é pra mim, cara. Eu quero alguma coisa mais rápida, quero ter um sucesso mais rápido. Eu falei, 5 anos não vai dar, cara. Até que eu falei, cara, não vou fazer faculdade. Vou fazer um curso de alguma coisa, um curso específico, um curso técnico, e vou trabalhar assim, aí depois eu vejo o que eu quero. Sou novo, eu saí da faculdade saí da escola com 17 anos, então pra mim eu tava tranquilo. Ainda dá tempo de errar. Aí eu falei, Até hoje dá pra você ter errado, com certeza dá. 23 Apesar anos ainda. de eu minha cabeça não parar e ter medo de falhar e tal, sabe? É bem doido. E eu acho que isso é um principal ponto ruim de a gente ser pra frente, de querer pensar em tudo, porque dá muita ansiedade, a gente tem medo de errar. A gente começa a ver que tem pessoas que começam a se espelhar em mim, quer trabalhar comigo, e fala, puta, cara, como assim, velho? Tipo, Muda, cara. Posso até falar pra você, velho. Acho que teve recentemente, né, nós dois também conversando um pouco sobre isso aí. Cara, quando você chega daí na minha idade, você fala, puta, deveria ter dado mais valor também a tempo, né? Hoje vocês estão numa época realmente que é, pô, trabalhar. Mas depois você fala, caraca, trabalhei, puta, não será? Vai ter contradições. será que eu tinha que ter ao ponto. dosado mais com diversão e tal? Também. E, cara, até me perdi. O que eu tava falando? Você estava nesse dilema de conquistar, de ser exemplo. Isso eu tava trazendo mais pro agora. Aí eu decidi fazer o curso técnico, eu te falei. Daí eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar pro TI mesmo. Acho que eu vou voltar pro TI. Aí eu fiz o vestibular na ETEC, de desenvolvimento de sistemas. Passei, quase não passei, mas passei. Falei, é isso. Vou fazer o técnico aqui e vamos ver no que dá, cara. Programação, tal, eu gosto. Não gosto muito, mas vamos ver como que é. E nisso minha rotina era trabalhar. Quando eu saí da escola, eu parei de trabalhar só no período da tarde, já trabalhava o dia inteiro, das 9 às 6 na papelaria. Saía às 6 da papelaria do centro, subia até a ETEC e estudava. Era essa vida, pra mim, tava tranquilo. E o técnico, cara, foi bem legal. Assim, conheci muita gente, os professores eram super legais, mas ali eu realmente entendi que eu não gostava de TI. Não gostava. Não gostava. E vem aquela decepção. Meu Deus, cara, o que eu vou fazer? Tô ficando velho. Eu achava, né? A mente muito pra frente. E fazendo ETEC, eu consegui uma vaga de emprego muito boa. Muito boa. Um primo meu trabalhava no Bradesco, na parte de TI também, lá em Osasco, na Cidade de Deus. Estavam precisando de um estagiário. Ele conseguiu pra mim, nem acreditei, cara. Tipo, falei, eu vou. Mesmo sabendo que eu não gostava da área, eu falei, eu vou, vai que eu gosto.
E assim, cara, era a vaga dos sonhos. Cara, eu fui fazer entrevista assim. De verdade, o cara falou salário, eu quase caí pra trás, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Tipo assim, ele falou, ele falou, quanto você quer ganhar? Aí eu falei, X. Ele falou, não, aqui é 4x. Eu falei, puta que pariu, cara. Porque eu amo essa área, velho. É essa área que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero. Fui trabalhar. E aí fui, tipo, era sexta a entrevista. Ele falou, quando você pode começar? Eu falei, amanhã. Aí ele falou, amanhã é sábado. Eu falei, segunda-feira, então. E foi um desafio. Saí da papelaria, né? Minha tia falou, não, vai, quero que você cresça, quero que você lógico, né? profissionalmente vai. Rescisãozinha, tá, assinei, pá, beleza. Fui trabalhar lá em Osasco. Cara, eu gostei muito do ambiente, mas eu tive também aquilo. Eu falei, não gosto de TI, cara. Não gosto de TI. Até E tava porque fora de São Roque. tava fora. Eu tinha que acordava 4h30 pra ir. Eu ia com meu fácil. primo, porque a gente entrava às 7. Só que pegava muito trânsito. E na Cidade de Deus, pra quem não sabe, em Osasco, é uma cidade mesmo enorme. Você conhece? Já foi? Não, pra lá não. Cara, é uma. Mas Osasco não, mas esse É ponto, assim, é onde movimenta o Bradesco mesmo. Tem vários prédios, todos os setores. E é muito grande. A gente tinha que chegar cedo pra pegar a vaga perto do prédio. Senão a gente tipo, tinha que parava tipo aqui em São Roque pra entrar no serviço lá no Grêmio. Tinha que ir a pé, de tão grande que era. Então a gente saía muito cedo pra chegar cedo. E eu trabalhava lá e pra falar a verdade, eu não sabia trabalhar. Eu não sabia, assim, eu achei que eu ia aprender a trabalhar lá. E quando eu cheguei lá, eu achava muito esquisito, os caras não me passavam trabalho, cara. Eu sentava lá e falava, puta, eu quero aprender, cara. Vou ficar, quero programar, quero ver como que é. Tipo, pô, o salário é muito bom, então eu vou ter que fazer alguma coisa que seja, que compense isso. Sim. Só que era muito esquisito, eu sempre achei muito esquisito, não me davam trabalho, cara. Eu chegava lá e falava pro meu chefe, viu, tal, posso ajudar alguma coisa? Ou então me passa algum tema que eu vou estudar pra aprender. Ele, não, beleza, eu vou passar. E não passava e ficava naquilo, daí eu comecei a estudar por conta. Eu pegava a linguagem Java, que eles programavam em Java, tutorial eu ficava aprendendo. Daí eu comecei a programar uma calculadora, programar um PDV, programar um sisteminha lá, tal. Mas assim, nada útil para a empresa. E isso me incomodava, cara. Isso Nossa, que estranho, né? Porque muito chamava esquisito. uma- Você vai entender. Até não tô falando o nome da empresa, Sim. nada para não... É pro Bradesco, mas era uma terceirizada pro Bradesco. E não me passavam trabalho, cara. Só que assim, eu falava, pô, a minha consciência tá limpa, porque eu tô aqui, eu realmente quero trabalhar. aprender. Eu quero trabalhar, eu quero aprender e não estão me passando nada. Só que o salário tá caindo na minha conta, cara. Então tá tranquilo, eu tô cumprindo meu horário, eu tô fazendo. Tipo assim, não tô fazendo nada, mas se o cara vier com uma planilha de alguma coisa pra fazer, eu vou fazer. Eu tô aqui pra isso. Só que não fazia, cara. Ficou 3 meses assim. Eu literalmente não fazia nada. Eu me sentia muito incomodado. Muito. Porque pra mim, a maior virtude de alguém é ser útil pra alguma coisa. É complicado, né, Fê? Porque se você também chegar lá, o que vai ser do seu futuro se você ficar só num cargo desse? Quando você Exatamente. realmente precisar, Não é você não vai ter mais bagagem. Exatamente. Ali eu entendi. Falei, cara, não é só o dinheiro, porque eu não tô aprendendo. Eu literalmente não faço nada, sabe? Eu ajudo pouca coisa em alguém ali, mas era tudo, não era útil para a empresa. Eu sabia que o que eu estava fazendo, a empresa não precisava de mim, eu achava muito estranho. Até que deu 3 meses e eu entendi que era um contrato em que a empresa precisava de pessoas para ganhar em cima das pessoas, entendeu? Tipo, Entendi. estavam Não me precisa falar pagando. mais nada. Entendeu, né? Aí eu falei, tá, entendi. Saí, obrigado, tal. Ali eu realmente conheci pessoas. Isso não tinha nada a ver com os meus chefes, meus superiores. Era lá do topo, lá de cima. Então eu não tinha que me meter. Agradeci e tal, e eu entendi. Eu falei, tá bom, é isso. Consegui guardar um dinheiro ali, que eu fiquei trabalhando e tal. Aí eu saí e minha tia falou, vem trabalhar pra mim de novo, tô precisando, você trabalha bem. Fui trabalhar na papelaria. Isso, cara, eu acho que eu trabalhei no banco, eu não tinha 18 ainda, foi 2018, eu não tinha 18, eu sou de 2001. Trabalhei lá, continuei trabalhando na papelaria, e na papelaria, cara, eu gostava demais de trabalhar lá. Eu gostava de trabalhar muito. Eu lidava com pessoas, com o senhorzinho que ia tirar xerox, eu ajudava, eu conversava, eu fazia impressão colorida, comecei a entender mais da parte gráfica. E, cara, eu começava a manjar de tudo de papelaria, de material escolar, sabe que chega janeiro e junho, pega, né? eu arrepiava, eu comecei a me destacar e eu também tinha um pezinho na informática ali. Então eu fazia uma arte, formatava um TCC, fazia essas coisas. E eu era ali sim eu me sentia útil. Eu falava, pô, cara, eu acordo cedo, eu venho trabalhar, eu sei que eu tô ajudando
as pessoas, eu tô ajudando minha tia, eu tô trabalhando, tô ganhando meu salário. Pra mim era excelente. Até que veio a pandemia. E a pandemia vem pra trazer o meu maior desconforto da vida. Acho que de todos aí é um complexo, De todos, né? É engraçado que eu converso com algumas pessoas e muita gente fala que a pandemia, claro, morreu muita gente, infelizmente, mas ajudou, a pessoa ficou melhor, a pessoa conseguiu. Na parte assim, empresarial, eu cresci. Você cresceu? Eu cresci. Caraca. Eu cresci. Porque assim, a pessoa tava o quê? Não queria, não podia viajar, não podia nada. Ela queria o quê? Vou gastar dentro de casa. então dentro de casa. Então começaram nessa época cuidar, né, das piscinas. Falei assim, vou ficar aqui, que daí vou na área de lazer, tudo. Pessoas que não tinham piscina começaram a construir. Então foi uma época para mim que escalonou bastante. E como que foi pra você? Porque pra mim o que me prejudicou foi que eu engordei 30 quilos na pandemia. Porque eu trabalhava na papelaria, aquela crise, né? Que ninguém sabia como que ia ser, o que ia fazer, máscara, álcool em gel. Cara, não tinha álcool em gel, você lembra? Nossa, bastante. Meu, ali no comprava camelô, parecia que eu tava comprando, comprava álcool em gel no camelô, parecia que eu tava comprando droga. Era o cara abrindo o porta-mala, pegando álcool em gel escondido porque não tinha licença, não tinha nada. Eu, nesse caso, no peso, não veio nada agravante porque eu trabalhei. Aham. Né? Então, normal, porque eu entrei como essencial, né? Porque você não pode deixar uma piscina criar dengue. Sim. Senão você tem um problema de pandemia, mais dengue. Então, como eu cuido de piscina, essas coisas... Pra então, você, mim, foi tipo, uma 8, da... você andava, parecia um breu. Assim, Verdade, não tinha parado pra pensar nisso. A galera ficou em casa, né? Então, delivery aumentou muito, né? Sim. O serviço, tudo era delivery, até papelaria a gente fez delivery. Realmente, quem ficava em piscina e não tinha tanto tempo pra dar uma atenção, começou a ficar em casa e querer usar, e você vendeu pra caramba. Mas assim, na papelaria, tava aquele caos, aquele inferno, né? Muita gente morrendo, aquele medo. E eu lembro que, assim que deu a pandemia, eu não sei como é o nome, mas aquilo que o governo tava pagando o funcionário, o auxílio. Eu comecei a receber o auxílio pra não trabalhar. Então, cara, se eu fosse egoísta, eu falar, porra, pra mim tá ótimo, eu tô em casa recebendo, não tô fazendo nada e tô recebendo. Só que justamente essa era a merda, eu tava em casa sem fazer nada. Sem fazer nada. Comecei a comer, cara, eu comecei a engordar o que eu não imaginava que eu podia engordar. Eu fui tipo de 70 pra quase 100. Nossa senhora. E eu sou baixinho, com 1,66. Esse, cara, foi foda. Uma época foda porque eu sempre fui magrinho e eu não sabia que era possível engordar tanto assim. Apesar de não comer tanto, o meu problema era que eu não me exercitava. E o que eu comia era comer besteira. Besteira, sabe? E dormia, né? Come, dorme. E comecei a engordar muito e, pô, você vê que, tipo assim, você passa na pele que a roupa que você usou semana passada não tá te servindo mais. E autoestima baixa, cara. Aí você começa a perder roupa, você fala, puta que pariu. Aí eu começo a refletir no namoro, que eu comecei a namorar também com 17, namoro até hoje, a primeira namorada. Aí você começa a ficar mal, você começa a... Foi quando eu te conheci praticamente, daí ou não? Acho que eu conheci você cara, já... você me conheceu, eu tava mais gordinho, né? Tava mais gordinho. Que conheceu mais magro, né? Acho que, não sei se foi aquele momento que você tava... Acho que falou assim, poxa, preciso ir pro esporte. Você tava bem ofegante, vamos dizer assim, ainda. Você não tava... Cara, assim, então, foi... A pandemia acabou em 21? 21, não. 21, 22. Eu tinha 21... 22 para 21. Acho que foi aí. Foi que acabou a pandemia, eu tava nos meus 96, 97 quilos. E pra mim, cara, assim, é engraçado falar, porque eu sabia que eu tava muito, muito gordinho, fora de forma. Mas eu não me tocava tanto, assim, no sentido de que falar, cara, eu preciso melhorar. Não tinha esse negócio, sabe? Tipo assim, pra minha saúde, pra minha autoestima, pra, tipo assim... se olhar no espelho e se ver bonito, que eu comecei a ver a importância disso na pandemia. Que eu olhava e me sentia horrível. Falei, caraca, velho, não tenho roupa. As roupas que eu vou comprar é só roupa de tiozão, as camisas polo azul marinho, sabe? Cada vez mais solto pra não cara, e eu sempre assim e tal. E isso foi fogo. Até que eu comecei... Só que eu nunca deixei de jogar esporte, né? Eu sempre joguei bola. E jogava na linha, jogava muito bem. Até joguei com o Maurício. O Maurição, eu joguei com ele, apesar de ele ser mais velho. Mesmo gordinho... engordando, eu não deixei de jogar bola. Só que o corpo não aguentava mais. Era aquilo, eu pegava a bola, a cabeça sabia o que fazer, mas o corpo já não aguentava. Não respondia. Falei, cara, não tá dando, tá esquisito isso, cara.
eu tô mais pesado, parece que eu tô jogando com 5 sacos de arroz, cara. Segurando 5 sacos de arroz, tô jogando. Que eu falei, vou jogar no gol. Pelo menos eu brinco ali e tal. E comecei, cara. Comecei a jogar a bola no gol e gostei. Então eu comecei, ficava jogando no gol, não deixava de fazer esporte. Só que eu queria alguma coisa mais diferente e aí surgiu o beach tênis na minha vida, né? Um amigo meu me chamou pra jogar, falou, cara, vamos jogar. Aí eu fui jogar na Wave, aquela época, né? Lá. E comecei a gostar demais, cara. Comecei a gostar demais de jogar. Não só de jogar, já veio a veia empreendedora. Falei, cara, eu sei que dá pra... Acho que dá pra seguir uma... Dá pra empreender aqui, cara. Eita, não sabia que tava isso aqui. Mas agora que eu tô falando disso, eu lembrei de outra coisa. Mas só dar uma cortadinha. Ô, Du, esse cara eu acho que é a única pessoa que eu vi que assim, ele se matava no beach tênis, cara. Eu falei assim, porra, aquele gordinho lá, cara, tá se jogando, velho. Se jogava de novo. Tipo assim, cara, você era guerreiro, cara. Se jogar nele, o cara se mata, ele se joga, ele vai se machucar até. Ele se jogava de uma tal forma. É assim mesmo sendo gordinho, eu sempre fui muito ágil. Eu era rápido, tipo assim, eu chegava na bola rápido, eu dava um peixinho, pra eu levantar, beleza, demorava, né? Mas eu levantava e já tava inteiro, cara. E eu não sabia meu limite. Eu sempre fui assim, por estar jogando no gol e tal. Só que agora eu lembrei que eu falei do beach tênis, que eu pensei, eu vou entrar na parte do design, só que eu lembrei que tem outras coisas importantes pra falar, como surgiu o design na minha vida, como surgiu o empreendedorismo. Acho que é muito importante. Na época da pandemia, o meu irmão, que eu falei, ele é músico, tanto é que ele depois a gente pode fazer a ponte pra ele vir aqui, cara. Meu irmão ia gostar de vir aqui, você ia gostar da história dele também. Ele tocava em barzinho e tal, e eu sempre ajudava, tocava junto com ele. E veio as lives na vida, né? Ele falou, cara, preciso fazer live. Eu todo pra frente falei, deixa comigo, vou desenrolar. Não sabia nada. Falei, mas eu vou fazer uma live, cara. Botava o celular lá, corria atrás de patrocinador. Eu gostei, sempre gostei. Até falei com você do torneio. Fazia a frente, eu ia atrás. Não, vamos fazer uma live beneficente, vamos arrecadar tal. E eu já ia desenrolando. Conseguia patrocinador, a live se bancava, a gente conseguia pagar os músicos, arrecadava alimento, ração e tal. E eu comecei a me interessar muito pela parte de audiovisual. Comecei a gostar de fazer as lives, cara. Eu colocava o celularzinho, aí eu aprendi a mexer no OBS, aprendi a colocar um logo ali, aprendi a fazer uma transição. Falei, cara, isso é da hora demais. Isso é muito massa. Vou seguir nessa área de audiovisual. Só que fui desanimando por conta que você sabe bem do valor dos equipamentos, que é muito caro. Cheguei a ver faculdade de audiovisual específica e tal, e as pessoas falando, é legal, mas puta, a entrada é muito difícil, né? Você vai ter que fazer estágio e tal. Eu falei, pô, não sei. Acho que não é pra mim. Só que nessa época de live e pandemia, eu comecei a mexer na parte de design. Eu comecei a fazer os flyers do meu irmão, eu comecei a fazer. E isso, realmente, quando eu comecei a fazer, foi o que me encantou. Falei, cara, é muito da hora. Achei. Eu pagava um pau, tipo assim, eu fazia um negócio no computador, aí eu via no Instagram, aí a pessoa compartilhava e falava, cara, é meu negócio ali que tá rodando. Puta, que da hora, cara. É legal, você né? sabe. Falei, cara, eu tô gostando disso. E eu fazia tudo no Canva. Nada contra quem usa Canva, o programinha lá, mas é um programa bem básico. E eu já conseguia fazer umas coisas legais e ficava feliz, cara. Eu fazia o negócio e falava, puta, cara, eu gosto muito de fazer isso aqui. Tô gostando demais de fazer isso. E eu comecei a aprofundar, a querer fazer curso de Photoshop, curso de Illustrator. Eu comecei a querer ser um designer mesmo, um social media. E agora voltando lá desde essa época da pandemia, até mesmo trabalhando na papelaria, eu continuei fazendo minhas coisinhas de design, porque eu sabia que era essa área que eu queria seguir. E aí, puta, cara, é engraçado que eu vou falando as coisas, vou lembrando de outras, de outras. Que eu deixei ele trabalhar na papelaria, olha, eu não tinha lembrado disso, para trabalhar com o meu cunhado. Meu cunhado também sempre teve empresa de design. E ele também, cara, sou muito grato ao Cauã e à Duda. Eles sabiam que eu não tinha tanta experiência, eu gostava de fazer arte, mas eu não tinha experiência em marketing, eu não tinha experiência em... Eu só fazia arte. Sim. E era bom, mas era muito básico. Eles me contrataram, não, vem trabalhar para mim. E eu trabalhei com eles por 2 anos. E foi nessa época que o beach tênis veio. É importante eu falar isso. Um amigo meu me chamou pra jogar, e na Wave e tal, e era aquela febre, né, cara? Puta, cara. Sábado e domingo de manhã era de lei. Vamos pra Wave jogar. E chegava às 9, ia embora só à noite. Puta, cara, era gostoso demais.
E eu jogava beach tênis com a cabeça no design. Eu começava a ver os flyers da Climap lá na Wave, ia na MP e via os flyers e tal. E o que me inspirou a querer empreender nessa área foi o Thales Monteiro, os meninos, Sim. sabe? Que eles jogavam, eu achava que eles jogavam muito bem, eu via eles indo pra torneio, se destacando. Falei, cara, vocês precisam ter mais visibilidade, as pessoas precisam, as marcas precisam ver vocês. Eu acho que eu posso ajudar vocês, cara, eu posso fazer umas artes de Isso vocês. em 2022, mais ou menos, né? 22. A Impulso vai fazer... É 22, meio de 22. Falei, cara, eu acho que eu posso ajudar vocês a fazer umas artes e tal. Vocês postam aí, vendo o que dá, uma arte bonita. E comecei a fazer. Aí eu falei, cara, tem um caminho aqui. Dá pra empreender aqui. Não tô vendo ninguém fazer isso. Tipo assim, tem empresas muito grandes, mas não tem empresas pequenas. As que tem estão muito grandes. Então, eu consigo pegar o rebote da galera ali. Cara, acho que eu vou empreender. Nunca tinha empreendido. Vou criar uma empresa. Eu mesmo vou criar meu logo. Eu trabalho com isso. Eu só tenho que investir meu tempo. Não preciso investir dinheiro. E comecei falei com a minha namorada, falei com meu pai, com a minha mãe, falei com os amigos. Cara, bora, faz aí, vamos pra cima. Eu, graças a Deus, sempre conheci muita gente, sempre fui extrovertido. A galera me apoiou, falou, vai embora, vamos pra cima. E isso eu continuava trabalhando, né? Não deixei de fazer. Criei a Impulse, né? No começo a gente só fazia arte, fazia arte para atleta. Aí eu inteligente, eu falei, cara, eu vou pegar alguns atletas que eu sei que são bons, vou fazer umas artes para eles, eles postam lá com o meu logo, e a galera vai começar a interessar. Sim. E deu muito certo. Selecionei 3 atletas do beach tênis e um atleta do futsal. Falei, vou fazer o conteúdo para vocês. Não precisam me pagar, vai ser divulgação, e vocês vão me ajudando a divulgar. E começou a dar muito certo, cara. Graças a Deus. As pessoas falaram, faz uma arte pra mim aí. Eu falei, faço, é tanto. Aí as pessoas começaram a fazer. E eu comecei a fazer muita arte, muita arte. Só que aí eu falei, cara, se eu ficar fazendo só arte, eu não vou viver de arte o resto da vida. Eu preciso entregar mais. Eu preciso que o atleta tenha uma experiência melhor, que ele tenha mais visibilidade. Eu preciso começar a entregar mais. Eu falei, vou tirar foto deles então. Isso eu nunca tinha tirado foto. Tinha um celular velho na época. O meu cunhado tinha uma câmera. Ele falou, vê se você gosta de tirar com essa câmera aí, que eu tenho essa e tenho uma melhor. Comecei a tirar foto com a câmera e gostei muito, cara. Gostei demais. Eu tirava foto. Aí, Mais um pontinho que você descobriu. mais na um sua vida. pontinho que eu descobri. E entrava naquilo, de eu tirava uma foto, a pessoa postava e eu falava, caralho, velho, eu que tirei essa foto, mano. Olha que da hora. É minha, eu que apertei, É gostoso, cara. né? É gostoso. Muito você. da hora, muito da hora. Falei, cara, muito da hora. Aí eu fazia a arte com a foto que eu tirei. Aí, puta, aí pra mim era assim... Meu, eu olhava a arte ali e falava, puta, cara, eu que fiz isso, cara. Como é legal isso. E eu sei que eu tô ajudando, que o atleta tá tendo muita visibilidade, ele tá indo pra um torneio, ele tá ganhando, e eu tô ajudando a melhorar a visibilidade dele, ficar muito feliz. Isso realmente me encantou. Então eu comecei a tirar foto. Peguei a câmera, comprei parcelado dele até, obrigado por parcelar aí, um precinho pra mim. E comecei a tirar foto de atleta, ia pra torneio e fazia evento. E assim, eu não era um fotógrafo profissional, nem sou hoje ainda, assim. Eu só tenho uma câmera boa, eu vou lá e tiro as fotos. E também começou a dar certo. Então era o combo. Eu tirava foto e fazia arte. Nisso a Impulse já existia, já tinha feito Instagram. Aqueles atletas que eu fazia pergunta me ajudavam muito. E começou a ter o interesse de outros atletas. Falou, cara, eu quero... Como que funciona isso, a empresa? Falei, é isso, você assina um pacote com a gente, você paga um valor mensal por mês, a gente vai te entregar X quantidade de artes, a gente vai te tirar foto, a gente vai te divulgar. E realmente funcionou muito essa ideia. Eu consegui conquistar o que eu queria implementar na cabeça das pessoas, que ser um atleta Impulse era muito, muito bom, muito positivo. Eu queria explorar um pouquinho essa parte aí. Hoje a Impulse ela está muito, posso dizer, nichada na área de beach tênis. Muito. Até estava conversando antes, né, quando você chegou aqui, sobre alguns outros esportes. A Impulse pensa ir para outras áreas ou ainda está muito... A Impulse nasceu por conta do beach tênis, mas inicialmente ela não tinha essa ideia. Era para ser uma agência de marketing esportivo. Eu nem falei, né? A Impulse hoje, para quem não conhece, é uma agência de marketing esportivo. A gente gerencia a rede social de atletas do beach tênis. Então, eu queria ir pro futsal, eu queria ir pro futebol, eu queria ir pro basquete, eu queria ir pro futevôlei. Só que o que acontece?
eu precisava de estar nesses ambientes. Eu precisava estar nos torneios de futebol, estar nos torneios de futevôlei. E eu não tava. Eu tava no de beach tênis. Eu jogava beach tênis de sexta a domingo e assistia beach tênis, consumia beach tênis e era só beach tênis. E naturalmente, a procura foi só de beach tênis. Sim. Já tive alguns interesses de atletas de corrida, até eu cheguei a conversar com o Pedro Casola, Sim, conhece? sei. Conversei com eles e tal. Então, caminhou naturalmente pro beach tênis. E assim, hoje tá nichado, mas assim, é porque foi uma coisa natural. Foi porque a minha procura foi... Você vivenciou, né? Você estava ali no ambiente ali. Exatamente. Né? Talvez se eu fosse frequentasse outros lugares de outros esportes, teriam outros clientes, mas... Nada impede que alguém procure Impulse para fazer... Que nem eu sou muito de montanhismo. Então, Impulse, dá para fazer umas fotos, sei lá, numa montanha, você iria também. Dá, com certeza. A gente vai analisar ali o nosso equipamento, se a gente consegue te atender, né? Porque equipamentos são caros. Hoje o nosso foco principal não é fotografia. Não é a nossa principal fonte de renda, fotografia. Então a gente deixa muito, muito bem especificado isso, porque para o que a gente faz, que é beach tênis, a gente tem estrutura e equipamento para fazer. Agora, por exemplo, uma corrida de montanha, eu vou precisar ver se eu vou ficar muito próximo, se a minha lente vai ser o suficiente, se eu vou conseguir. Tem tudo isso. E às vezes eu perco muito trabalho, não é nem que eu perco, porque eu prefiro falar, cara, eu não vou conseguir te entregar um material bom ainda, então eu prefiro que você contrate outra pessoa para te atender tudo que você precisa e tal. Mas a parte de fazer a arte, a gente faz para outros esportes, eu já fiz para futebol, eu já fiz para futevôlei, a gente gerencia Instagram de arena também. Então, para quem não conhece a Impulse é uma agência de marketing esportivo. A gente gerencia a rede social de atletas do beach tênis, né? É o nosso principal foco, mas a gente atende outros esportes também. Mas o nosso foco, a nossa especialidade é o beach tênis. Então, foi isso. Tirando foto de atleta, fazendo arte e tal. É um ramo que aí você fala, né? Não é barato, né? Se você for também com câmeras, sei hoje, para mim antigamente, poxa, uma câmera ali, não, uma lente muitas vezes custa muito mais que uma câmera. A câmera em si é caro, mas a lente é muito mais cara. Então tem isso, né? Então não adianta você pegar um serviço que nem eu gosto de montanha, e falar assim, vamos tirar uma montanha. Cara, isso eu achei legal que você falar. Assim, não tenho ainda os equipamentos necessários para fazer isso. Cara, eu tenho muita humildade para falar isso, porque eu prefiro, como eu falei, falar que não faça do que entregar um serviço ruim, sabe? Até porque você está numa transição ainda, né? Exatamente. Que a gente falou no início do podcast, de CLT para empreendedorismo, né? A gente vai falar disso também. Então, como eu falei, eu prefiro não fazer do que fazer mal feito. Até eu não tiro foto à noite, por exemplo, o torneio chega a parte da noite, eu não tenho equipamento, não consegui investir no equipamento bom para tirar foto à noite ainda. Então eu falo, cara, foto eu faço da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Nasce, se põe até a hora que o sol vai embora. Inclusive você fez, a gente contratou do iate, do isso. Summer Day, né? Foi legal aquele evento lá, hein, cara. Então é isso, foto, a gente tira foto, a gente faz arte. E hoje a gente começa a entregar mais coisas. Que eu vejo também que só foto e só foto, vídeo e arte não era o suficiente. Você faz vídeo também? Fazemos vídeo também. Isso a gente faz captação com celular. Nos torneios a gente consegue ficar numa posição muito boa ali, né? Do lado da rede. Então a gente consegue filmar muito bem o atleta no sol, assim, sai o cara dando um smash, o cara dando um gancho, fica um vídeo legal pra caramba. Só que eu comecei a entender que atletas precisam de patrocinadores. Atletas precisam de apoio, atletas precisam de visibilidade. Sim. E foi aí que a gente começou também a oferecer esse tipo de trabalho. Ajudar o atleta a fazer captação de patrocinador, então a gente fazia um media kit dele, oferecia para as marcas, oferece o que a marca pode ajudar ele. Até porque, todo mundo sabe, o beach tênis está uma alta absurda. Continua em alta, não tanto como estava aquela época, né? Mas continua crescendo, né? É o esporte que mais cresce no Brasil, assim, disparado. Nossa, eu achava que estava meio estagnado. Tipo assim, subiu muito rápido eu acho que agora está um crescimento mais... Exatamente. Cresce, mas muito pouco. Tanto é que muita gente investiu em arena, fez um monte de coisa e viu que não era tão absurdo assim. Eu acho que vai continuar nessa linha, talvez cresça um pouco mais, porque a tendência é virar um esporte olímpico, né? Então,
se virar essa chave, determinou, é um esporte olímpico, vão vir grandes marcas querendo investir dentro do esporte e tal. É uma esperança que eu tenho. Se chegar nesse ponto, aí vai crescer muito, porque o Brasil está no topo, né, do Os esporte. melhores jogadores. Os melhores né? jogadores hoje são brasileiros e italianos, mas no topo mesmo a maioria é brasileiro, tanto do Brasil quanto do mundo. E espero que chegue nesse ponto, né, de realmente o beach tênis ele já tem muita visibilidade, mas que comece a aparecer em TV. Se tornou paixão mesmo pra você. Cara, eu gostei demais, porque é um esporte muito democrático, né, cara? Todo mundo joga, um gordinho pode jogar bem, um magrelo pode jogar mal, tudo depende e isso que mais me encantou no beach tênis. Fora o ambiente, que, pô, parece que você tá na praia. Você joga uma partida, toma uma cerveja, é. o ambiente é gostoso, as pessoas, isso que me apaixonou. Então eu acho que, mesmo crescendo tanto, eu acho que mais pessoas deveriam conhecer o beach tênis e jogar. Porque, cara, você pode jogar o dia inteiro. A partida ali, claro que cansa, né? É um esporte muito cansativo, no sol, é desgastante, você soa. Mas você consegue jogar uma partida, uma pessoa que é gorda, uma pessoa que é obesa, tá num processo de emagrecimento, que ela quer chegar no objetivo dela. O beach tênis é uma ótima entrada, É um cara. cardio bom, né? Porque você joga ali parado, mexe no braço, você vai começando a gostar, você vai se movimentando. Então, cara, é muito bom. Quero que o beach tênis cresça aí muito, muito mais e é isso. Tá, vamos falar então um pouquinho dessa transição CLT empreendedorismo, que você ainda não conseguiu Isso. ainda Falar um pouco. desprender, né? Vamos supor, Exatamente. ainda totalmente, porque realmente ainda não te deu o sustento necessário. Exato. Né? Não deixa de ser um desconforto isso ainda. A Impulse nasceu naquela época que eu estava trabalhando com meu cunhado, com marketing. E desde então a Impulse é um sonho. Ainda não é, a Impulse não é realidade, a Impulse não me banca ainda. Mas ela tem CNPJ. Tem CNPJ, mas ela não paga minhas contas ainda, infelizmente. Então eu já tentei por algumas vezes, né? No começo da Impulse foi muito bom financeiramente, porque cresceu muito, eu consegui atingir muitas pessoas, a Impulse ficou conhecida, as pessoas queriam ter o status de ser um atleta Impulse, isso era muito bom pra mim. Falei, cara, eu acho que eu consigo ficar só com a Impulse agora. Que cagada que eu fiz. E talvez aconteça outras vezes também, mas assim, não dava. Eu fiquei por 2 meses e começou a apertar muito, começou realmente a não dar. E eu falei, puta, não tá dando, não tô pagando as contas. E meus pais falam, Fê, precisa, né, não tá dando, você é novo, vai para outro trabalho, vai estudar. E assim, eu queria tudo isso, mas eu nunca quis deixar de lado a Impulse, e não vou deixar de lado, né? Então eu sempre conciliei CLT com... Pergunta. A Impulse já saiu de São Roque ou ela está ainda focada muito, porque você é uma pessoa muito de São Roque, né? Sim. Muitas vezes você fala assim, não, estou focado aqui nos atletas de São Roque. Muitas vezes você tem lá Itu, Sim. Sorocaba, sei lá, faz tempinho já que eu não tô Hoje, graças a jogando. Deus, a gente já conseguiu atingir outros estados. Até outros estados. Outros estados, graças a Deus. A gente tem hoje 3 atletas que são profissionais, que são bem ranqueados, né? A gente tem o Vitor Gonzaga, que hoje ele está dentro do top 50 do mundo. A gente tem o Maurício Mola, que está dentro do top 70, se eu não me engano. E tem a Juliana Carvalho, que era do Santa Areia, professora. Ela está dentro do top 50 também. Então, esses são os nossos pilares da Impulse. Esses são os atletas que a gente patrocina, que a gente faz toda a parte de marketing, que a gente faz o apoio na captação de patrocinadores. E esses atletas, eles carregam o nome da Impulse por outros lugares. O Vitor Gonzaga e o Maurício Mola são de Belo Horizonte. A Ju Carvalho é aqui de São Paulo. Sim. E o beach tênis cresceu tanto, mas nesse ponto ele é muito pequeno que as pessoas se conhecem muito. Então esse marketing orgânico, esse boca a boca foi chegando para Belo Horizonte, foi chegando para Rio de Janeiro, Santa Catarina, a gente tem alguns atletas de lá, a gente tem atleta, eu não lembro o estado dele, mas é lá para cima. E foi se espalhando, graças a Deus. Claro que a maioria dos atletas são de São Roque, porque é onde eu tô, é onde eu consigo ficar. Mas tem atleta de São Roque, Ibiúna, Sorocaba, São Paulo, Itu. Aí tem atleta também de Campinas, graças a Deus. Então já conseguiu se expandir um pouco. Não da forma com que eu gostaria, porque isso conflita O que muito. falta para fazer isso aí acontecer, então, da forma que você gostaria? Sabe que eu acho que é um misto de várias coisas. Às vezes eu penso, eu falo, cara, acho que se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria dedicar
para Impulse e fazer ela crescer. Só que eu não posso correr esse risco mais. De... Mas você é novo, Fê. Mas, Pensa, ó, eu saí daqui, pra você ter uma noção, eu saí daqui para morar em Florianópolis, eu tinha 26, 27 anos, já era mais, tinha mais idade que você atualmente. Fiquei trabalhando lá uns 5, 6 anos, engenheiro de gasoduto, tudo. Abdiquei de todo o salário que eu tinha, ganhava bem, porque na época ainda não tinha engenheiro de gasoduto, para abrir uma loja que não me deu nada nos primeiros anos, né? Então, pagava uma continha minha, pagava outra, conseguia ali, mas não podia fazer nada. Será que não tá faltando um pouco isso para ti? talvez esteja, mas, cara, eu sou tão apegado a... Eu tenho muito medo de falhar, de não dar certo. E eu sei que é absurdo eu pensar isso, porque eu tenho 23 anos, eu sou muito novo. Então, esse é o momento de errar. Só que eu tô muito preso ainda no sentido de... Financeiro, financeiramente, de querer conquistar algumas coisas que eu, puta, não quero deixar, tipo assim, não quero deixar de lado. Eu não posso... Eu preciso me sustentar, preciso pagar as contas, até porque eu nunca fui muito um bom administrador financeiro, então sempre me enrolei e não dava, cara. Nesse período que eu falei, não, vou ficar só com a Impulse, foi 2, 3 meses e não deu mais, porque eu não sabia administrar, muito, muito jovem, sem tanta instrução financeira, porque isso não é tão... Hoje a gente tem mais acesso, mas educação financeira... faltando um pouquinho de você acreditar em você. Se você pegar o próprio Eduardo aqui mesmo, ele também, quando eu conheci, você só tinha a minha irmã de seu primeiro serviço, né, Edu? Minha segunda. Segunda, né? E hoje ele tá com vários. Cara, você não sai do meu Instagram, cara. Todo anúncio que tem lá é seu, cara. Acreditou. É pra você ver, cara, assim, acreditou. Será que não tá faltando isso aí? Ele acreditou nele também. E hoje, graças a Deus, tá com quantos funcionários? Hoje eu tô com 15. Caraca, É legal. então acho que é bonito isso, e ele acreditou nisso. Bom, Será que não tá faltando um pouco disso? Cara, não tenho dúvidas que é isso que tá faltando, mas eu sou muito, como eu falei, eu tenho muito medo. O empreendedor não pode ter muito medo. Você é um empreendedor mais que arrisca mais, pelo que você falou. O Du já me conhece. Bom, eu arrisco um podcast, já tive um centro de distribuição gigante que não deu certo. Sério. Então, A gente não é muito parâmetro, não. eu arrisco. Porque assim, o não eu já tenho. Sim. Então, agora, chegar a pensar, puta, se eu tivesse feito, isso me mata. O Eduardo tá aqui para ele falar assim, tem vezes que eu mando 10 horas, eu quero fazer essa outra coisa. Porra, André, de novo, outra coisa, agora o que você quer fazer? Eu falo, não, agora eu quero que assim. Porque o empreendedor é isso, ele quer criar a todo momento. Cabeça não para, né, cara? Não para. Eu sei. Assim, realmente, eu acho que eu poderia arriscar, poderia fazer isso. Mas eu não acho que eu não faria mais isso. Eu acho que eu iria conciliando. Até porque no emprego que eu tô aprendendo demais lá. Tô aprendendo demais. Eu tô trabalhando no marketing do mercado de São Roque hoje. E... Cara, eu tô aprendendo muito e eu tenho certeza tenho a certeza absoluta que vão ser coisas que vão ser muito úteis para mim na minha empresa, sabe? Então eu vou conciliando os dois, trabalhando em casa no mercado é horário comercial, chego em casa das 7 a 1 da manhã fazendo coisa da Impulse. E é assim, cara, como vai ser o futuro, eu não sei. Tipo, eu escutei uma frase, não sei quem falou, cara, mas é que ninguém constrói sucesso de segunda a sexta, das 7 às 5, cara. Então, se eu quero ter sucesso, eu vou ter que ralar. Você conhece a história, não sei se você conhece a história do Mercado São Roque. Conheço. Você sabe que eles passaram muitos perrengues e deixaram até casa para ir praticamente hipotecada, isso é a palavra certa. Então... Conheço bastante a história, né? Isso, o pessoal lá de dentro tecla bastante nisso. Eles são muito tradicionais, então eles fazem questão de que os funcionários conheçam a história, conheçam os 4 fundadores. E ainda mais para mim que trabalho na parte de marketing, de planejamento, de pensar o que a gente vai trabalhar, é muito importante saber tudo. Então, realmente é bem legal. Mas assim, eu tô nessa briga sempre comigo mesmo. Qual que seria os planejamentos futuros da Impulse? Da Impulse, cara, eu tenho uma sorte que o que eu preciso investir na Impulse é o meu tempo. Eu não preciso botar tanto dinheiro. Claro que se eu tivesse dinheiro, seria excelente. O tempo é o mais valioso de todos. Então, eu consigo investir criando conteúdo, criando arte e tal. Mas os planos para Impulse, eu quero chegar num ponto
de que a minha fonte de renda seja invertida do que é agora. Hoje, os atletas pagam para mim, para eu fazer um trabalho para eles atingirem outras marcas. Eu quero chegar num ponto que as marcas me paguem para atingirem os atletas, entendeu? Que o atleta, que assim, a marca realmente procura um atleta, ela quer aparecer, ela quer investir, quer estar com os atletas e que ela me use como esse meio, porque eu vou estar nos torneios, eu vou estar com os melhores atletas e eu quero que chegue nesse ponto. Eu vou conseguir atingir mais atletas, eu vou conseguir atingir mais marcas, porque seria muito melhor, porque hoje não é todo atleta que tem condição de investir. Porque o atleta, às vezes, ele vem pra mim, cara, eu vou pagar um valor pra você. Pagar um X, qual que vai ser retorno? Vou ter Exatamente, retorno, não é vou um ter risco. retorno? Então, É só criar um sonho, né? exatamente. Então, esse é o plano, esse é um projeto. Claro que a gente tem sonho de ter um escritório físico, hoje meu escritório é meu quarto, né? Então, mas assim, eu tenho estrutura para fazer tudo que eu preciso. Mas o plano seria esse, que invertesse, que eu começasse a ter mais contato e relacionamento com marcas do que com atletas, entendeu? Porque eu acho que a gente conseguiria ter uma fonte de renda maior. Claro que a gente teria muito mais trabalho, mas eu acho que seria bem melhor se realmente eu E você conseguisse. já está tentando fazer alguma coisa Já estamos tentando. tipo Mas assim, tá nesse meio, né? Porque não é tão fácil, né? Você tá não, nesse não é meio. fácil porque eu não tenho tanto conhecimento na parte de negócios. O que eu sei de negócio, de ser um empreendedor, é o que eu aprendi sozinho. Eu não fiz um curso ou uma faculdade ainda, justamente por esse medo. Eu tenho receio de largar um pouco as coisas do jeito que estão agora e fazer uma faculdade e perder um pouco de tempo. Eu não tenho dúvidas que isso me traria muito conhecimento, mas eu sou muito preso, tenho muito medo, eu sou muito apegado a isso que eu tenho. Então, é bem difícil. Às vezes eu tenho reunião com algumas marcas e às vezes eu tô escutando um assunto que eu nunca ouvi falar e eu tenho que, sabe, Daí tenho que dá uma pesquisada desenrolar. depois, mas isso é normal. Isso é a aí vida de empreendedor. A gente tem contato com algumas marcas, tanto esportiva quanto de suplementos. A gente tem alguns parceiros que dão desconto, que patrocinam alguns atletas. Hoje a gente tem isso. Mas eu queria, talvez se eu tivesse essa coragem de arriscar, de falar, "Não, foda-se, eu vou Eu acho que você me tá mudar tão novo para ainda, me mudar cara. para Você São podia... Paulo, eu vou Não tal, sei se São Paulo, cara. Acho que, lógico, acho que até o Eduardo conseguiria falar melhor que ele tá passando até por isso, né? Tem algumas coisas em São Roque que você fala, mas é difícil. Você quer se aprofundar agora, mas eu acho que, ao meu ver, né, o que foi um divisor de água pra mim foi tentar, cara. Foi sair do papel, foi tirar a ideia. Nunca fui o melhor, nunca fui o mais inteligente, muito menos o mais interessante. Mas é a questão do que difere você de uma outra pessoa é o quanto você tenta. Não tem outra diferença. Tem nada que 3 horas a mais de sono ou 3 horas a menos de sono te faça aprender. sim. Então, eu posso te dar milhões de dicas, milhões de direcionamentos, mas se você não fizer, não vai mudar nada. É. Fazer, cara, fazer. Aí, E sempre tem que arriscar. consciente. aqui é mais desconforto que isso aqui, ó, você tá levando de dois aqui agora. Só sermão. Mas assim, falta coragem Mas para arriscar. gostoso, é isso, é poder bater papo, poder trazer um pouco também da nossa experiência para você também, que tá passando Sim. por esse desconforto nesse momento, e não é só você, viu? Sim. Assim, meu Instagram mesmo, acho que 80% ele é de fora, né? 80% da Catarina, Então, Paraná. Pernambuco, vai embora aí. Sim. Então, tem muita gente que me relata, né? Esse medo. O medo, nossa, como paralisa pessoas. Sim. Né? E eu, cada hora, assim, lanço umas coisas meio loucas na minha cabeça aqui, daí eu jogo pro Eduardo, daí ele fala assim, cara, tá, o que você vai fazer? Eu falo assim, vou subir montanha. Qual montanha? Não, vou escolher a montanha mais alta ali, sei lá, aqui de São Paulo. Cara, eu quero saber disso. Primeiro, como é o nome desse esporte? É É trek? trekking. Faz um trek de Trek é montanha. tipo uma trilha. Você sobe com... Por exemplo, se eu quiser subir o Sabuó, é trek. Não deixa de ser um trek. Só que aí vai envolver técnica, equipamento, tudo. Que daí você começa com uma brincadeirinha, né? Subindo o sabuó, que nem você falou. Aham. E ali você não há necessidade de só levar uma garrafinha de água Sim. só para se hidratar. Aí você vai, que nem eu comecei acho que em 2012, minha primeira montanha, que foi aquele rapaz que estava comigo, eu levei ele. Aham. Que foi no Pico da Bandeira, a terceira montanha mais alta do Brasil. Peguei Foi a primeira? Fui. Cara, falei assim, eu vou. Fui. Ali você começa a apaixonar, você vê que, cara, uma outra vivência também, a mesma coisa que no do beach tênis, as pessoas, a união.
E daí você vê, você consegue, acho que, muito aprender com isso, né? Porque você fala assim, nossa, então é uma maravilha você chegar lá no cume. Não, é o trajeto. Sim. Que dentro do trajeto passa por tantas coisas que você tem que passar por aqueles momentos que o cume é bonito, tá lá em cima, tudo, mas é o caminho. Sim. O caminho é muito mais bonito para você chegar até lá em E cima. acho que dentro desse esporte deve ter várias ramificações pro camping, por exemplo. Não Então, sei. que nem nesse caso em específico que eu vou fazer agora no mês que vem, mês de junho, eu vou dormir na montanha. Aí você tem que ter equipamento para dormir, saco de dormir, isolante E medo de térmico. bicho, não tem medo de bicho? Ah, cara. Nossa, eu tenho. Você não tem medo do Rio de Janeiro? A gente tá mais seguro na selva do que no Rio de Janeiro. Né? Então, é a mesma coisa. São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que tem perigo? Tem. Em qualquer lugar que você esteja, Sim. hoje em dia tem perigo. Mas você tem que estar bem amparado quanto a isso, de proteção. Que nem aonde eu vou nessa montanha, é uma montanha que tem uma estrutura de... Você paga para entrar, você paga para você entrar lá dentro. Tipo, então, é uma trilha natural, mas acredito que. tem um monte de gente para tudo que é lado. E Entendeu? fizeram um caminho, sei lá. Tem, que nem assim, esse que eu vou fazer é o da Pedra da Mina. Aham. Mas tem pessoas que estão fazendo uma travessia que passam um dos dias por essa montanha, que é da Serra Fina. Aham. Então, um está fazendo de 50 quilômetros, outro está fazendo de Meu Deus do 18, céu. outro está fazendo de 8. Então, você encontra muita gente nesse... É uma terapia, imagino, né? Que o É caminho. muito. Né? Daí, depois, na sequência, daí já... Ó, vou agora para os Lençóis Maranhenses andar 50 quilômetros a pé. Daí ele vai lá e fala assim, tá, vamos vender esse negócio, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Então, Cara, mas então é legal, isso, hein? cara. Eu acho que é criar o que se quer me matar, deixa eu parado. Eduardo me conhece. No tempo que ele tá comigo, me auxiliando tudo ali, eu acho que não teve nenhum momento que eu fiquei parado, mesmo na pior fase da minha vida ainda. Esse é o podcast. Esse é o podcast. Pior fase Baita da minha projeto. vida, teve um podcast. O podcast começou, claro que tem um desconforto, mas começou com aquele canal do YouTube que você falou. Começamos com o ClimaCast. Não, na verdade, ClimaCast. assim, comecei em 2018 com o canal da Climap mesmo. Daí eu entrei com o ClimaCast. Sim. 2022. 22? É. Aí ficou nichado tudo. Tipo assim, se eu percebo muito, eu pulo fora muito rápido. E assim, o podcast estava muito em alta há um tempo atrás, né? Como eu falei pra você, cara, eu consumo muito podcast Flow, pode pá não tão mais, que se tomou por um outro caminho. Agora, eu tô preferindo podcasts nichados e eu vi que esse foi o caminho. Por exemplo, Eu escuto muito Joel J. Sim. Sabe? Então, exatamente, tipo o Serjão dos Foguetes lá tal. Eu até assisti uma entrevista com o CEO do Flow, que lá atrás perguntaram pra ele, cara, qual que você acha que vai ser as próximas tendências do podcast? Ele falou, eu acho que vai ser podcast de nicho, de assuntos específicos, de futebol, de astronomia, de política e tal. E ele acertou muito, cara. Eu, pelo menos, vejo o YouTube que tá muito assim. Só que parece que isso pra você não te agradou? Como que foi? Você preferia ter um podcast que abordasse de vários temas, como é o desconforto, do que ter um nichado? Porque daí é complicado, porque você atingir esse pequeno percentual, que era o meu caso, né? Pessoas que têm piscinas no Brasil, é em torno de 1,5% da população. Muito pouco. Então, e além disso, a pessoa é de uma classe A, uma classe B, que ela não quer saber, ou é o piscineiro. Né? Então, você está cada vez mais nichando, não está nos 3 milhões, né? Vai nichando cada vez mais. E eu sempre quis ajudar pessoas. Eu sempre tive vontade de ajudar pessoas. E muitos desses relatos que vocês passam aqui, pode ser você acreditar ou não, mas ajuda muitas pessoas. Sim. Porque muitas vezes a pessoa ela está passando por uma fase que ela fala assim, caramba, eu precisava escutar aquilo. Então, por isso que eu não gosto de nichar. Eu gosto de trazer, o psicólogo. O primeiro episódio meu foi com o meu psicólogo. Uhum. Então, ele, falei, vamos trazer ele direto. Aí depois nutricionista. Então, todo mundo passa por uma certa fase da vida. Sim. Então, o intuito é ajudar pessoas. Você falou de psicólogo. Você faz terapia há muito tempo? Na verdade, assim, ele foi meu padrinho de casamento também. Tá. Então, mas eu fiz um ano direto, do ano Entendi. 2024. Hoje em dia você não faz mais?
Converso com ele, Conversa né? com ele. Vou de vez em quando tomar um café com ele, Aham. tudo, mas não tô fazendo mais a... Entendi. Mas é importante a Muito, psicologia, muito, né, cara? muito, É absurdo. Eu também, eu não achava tanto até começar a fazer, cara. Hoje eu não faço mais. Ele me ajudou muito isso aí. Mas o Foi o pouco... maior furacão que eu passei na minha vida foi em 2024, de 23 para 24, e ele, graças a Deus, estava na minha vida ali. É absurdo mesmo a diferença que eles fazem, cara. Eu não entendia até precisar, até começar a passar também por um monte de coisa que entra todos os desconfortos que eu tive de engordar, problema no relacionamento, problema familiar não, mas aquilo de achar que não tá agradando, de a cabeça parar e, foi absurdo a diferença que a psicóloga fez na minha vida. Eu parei de ir, eu queria muito voltar, até pretendo voltar, mas é muito importante mesmo. E as pessoas, às vezes, Não dão bola, não pensa dão que isso bola, é né? coisa pra louco. É, Muitas vezes falam eu que é pra associei louco. isso. Minha família mesmo. Fê, por que você vai no psicólogo? Você tá louco? Eu falo, cara, todo mundo deveria ir. Se eu tivesse mundo num deveria. psiquiatra, talvez seria um pouquinho mais grave. Mas psicólogo, cara, é gostoso chegar ali e conversar. Ele tá ali pronto pra te escutar. Exatamente, alguém que só vai te direcionar. escutar, alguém neutro que vai te ouvir e vai falar tudo que nem sempre vai falar o que você quer ouvir, né? E que pra mim isso é muito importante. Eu gosto de conversar com pessoas que não que vão passar a mão na minha cabeça. Igual você tá falando, cara, arrisca, vai viver, foda-se se vai dar Não dá pra errado. ficar só... Entendeu? Então, isso pra mim essa troca é muito bom, porque tá cheio de gente que vai falar, não, fica aí do jeito que você tá bom, não arrisca. E aí talvez fique na mesma coisa. Então, a psicologia foi muito bom pra mim nesse sentido de eu ouvir coisas que não eram que eu achei que eu vi o que eu tinha que ouvir, sabe? Não o que eu queria. Você tá errado aqui, você tá errado nisso, talvez seja melhor você fazer isso. E mudou muito minha mente, me amadureceu muito. Com E por namorar desde cedo, desde os 17, desde os 16, pra falar a verdade. Muito moleque, cara, você não sabe como a vida é ainda, e você se decepciona, e você magoa sem saber que tá magoando. E assim, a terapia realmente me ajudou demais, cara. As pessoas precisariam ter mais esse olhar, né? Já estamos chegando aí um pouquinho mais de 1 hora já. Já? Oh, Rápido, hein, passa cara? rápido, né? E eu gosto de fazer uma perguntinha no final. Como o Felipe gostaria de ser lembrado no futuro? Boa pergunta. Eu acho que isso vai. Não tenho dúvida de que isso vai entrar naquilo que eu te falei de se sentir útil. Meu pai fala isso e eu levo pra vida. A maior virtude do homem é ser útil. Então, não importa o quê. Vai trabalhar num lugar, seja útil, saiba fazer as coisas, saiba saber lidar com as pessoas. E eu tenho certeza que eu vou ser lembrado por isso. Eu sou uma pessoa muito coração, uma pessoa muito família, muito apegado. Então, meu coração é muito grande, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu quero muito fazer a diferença na vida das pessoas, como você falou que também é o seu propósito. Ajudar as pessoas, o maior sonho da minha vida é ser pai, o maior sonho da minha vida é ter família. Não que eu queira fazer isso agora, mas é o meu maior sonho. Casar, ter filho, sabe? Eu sei que eu vou ser lembrado como essa pessoa aquele cara do bem, aquele cara que é verdadeiro, que ajuda as pessoas, que sabe receber ajuda. Eu tenho certeza que eu vou ser lembrado por isso. E claro, fazer a diferença na vida das pessoas é o que eu mais quero, assim. E ser feliz também É isso é aí. bom, né? Finalizar, você quer deixar algum recado? Quer deixar contatos para quem quiser entrar em contato com a Impulse, com Pô, você? com certeza. Fica à vontade. Quem puder seguir a gente lá no Instagram, @ImpulseBR. Você que pratica qualquer tipo de esporte e quer se profissionalizar ou não ser profissional, você simplesmente quer fazer uma arte para você se sentir bem, para você se sentir bonito, para você se valorizar e isso te incentivar a praticar mais esporte, pode contar com a gente, que a gente vai tirar a foto de você, a gente vai fazer sua arte. Tudo que você precisar para você ter mais visibilidade e se sentir bem. @ImpulseBR lá no Instagram. Vai ser um prazer ter você lá. É isso. Beleza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi bem gostoso, descontraído aqui e até o próximo. Um abraço.